Olá! Direito e Políticas Públicas é uma série de entrevistas e análises dos principais temas que interessam ao Estado contemporâneo. Pretende mostrar como as previsões jurídicas podem se tornar realidade mediante a atuação do Estado, da iniciativa privada e da própria sociedade. O tema do programa de hoje é Educação Superior. É o segundo programa que trata do mesmo tema. Para falar sobre os grandes desafios que vêm sendo enfrentados pelo Ministério da Educação na concepção e implementação desse novo marco regulatório da educação superior, convidamos a professora Maria Paula Dallari Bucci, secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, e o professor José Garcês Girardi, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito bem. No último programa, nós falávamos aí sobre o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que, aliás, é uma dessas raras unanimidades nacionais. E eu gostaria que a professora Maria Paula explicasse ao nosso telespectador no que consiste o ProUni e quais são as suas principais inovações. O ProUni é um programa muito engenhoso que foi montado a partir da compreensão de que existia um sistema de educação privada instalado no Brasil com uma ociosidade de vagas e, de outro lado, um conjunto de alunos querendo estudar. Então, o ProUni estabeleceu a conexão entre esses dois mundos, as vagas sobrando e os alunos que queriam estudar. De uma maneira muito bem sucedida, o que ele fez foi regulamentar as contrapartidas pela isenção fiscal que as instituições recebiam. Então, é uma lei que estabelece essa isenção fiscal para as instituições que aderem ao ProUni e, em contrapartida, elas têm que oferecer um número de bolsas, que é de 10,7 bolsas por aluno pagante. Os beneficiários das bolsas são alunos que fizeram escola pública, cuja renda familiar vai até, no máximo, um salário mínimo e meio per capita para os bolsistas integrais ou 3 salários mínimos per capita para aqueles que recebem bolsas de 50%. Então, o ProUni tem vários benefícios diretos e indiretos. Primeiro, ele deu acesso para alunos da escola média pública que achavam que era muito difícil conseguir uma vaga na escola pública, na universidade pública. Então, esses alunos têm entrado até em cursos e que eles nem sonhavam. Então, hoje tem gente estudando medicina na escola privada com bolsa do ProUni e que ganha também bolsa permanência e que vai mudar o panorama dos egressos dos cursos. Um segundo benefício é que esses alunos, e agora saiu recentemente uma pesquisa feita pelo INEP, que mostra que esses alunos, ao contrário do que supunha uma visão um tanto preconceituosa que se tinha no passado, esses alunos se saem bem nos cursos, eles têm boas notas e, com isso, além deles se qualificarem, eles qualificam os cursos que eles frequentam. Porque esses alunos, quando vão fazer o exame do ENAD, em geral, eles ajudam a nota do curso a ser positiva. E aí tem uma série de outros fatores. O programa proporciona uma convivência entre os alunos da escola pública, os que saíram da escola pública, os outros da escola particular, quer dizer, uma convivência social que é muito positiva. Outra coisa que a gente tem ouvido é que o aluno do ProUni é um rato de biblioteca, é um aluno que usa biblioteca, usa sala de informática, ele usa todos os benefícios, ele movimenta muito a escola. Participa de todas as palestras. Participa das palestras, enfim, ele movimenta, ele dá muita vida e a gente sabe, o professor Girardi sabe melhor que eu disso, que uma escola que vai bem é uma escola que tem vida, uma escola que tem alma. Bons alunos dão alma para a escola, não é, professor? Exatamente. Eu acho que aí vai tornando o espaço da universidade mais universal mesmo, ou seja, que acolhe a diversidade que é o país. Eu acho que isso é importantíssimo, porque a formação universitária, claro, é um todo. Tem a parte de sala de aula, mas tem a parte da convivência com experiências diferentes, com histórias de vida diferentes, com perspectivas diferentes, com interesses diferentes. Um dos problemas de você isolar a universidade ou a faculdade como uma torre de marfim é que você não prepara o aluno para pensar a complexidade que é o país. É muito fácil, nessas condições, o aluno universitário absolutizar a sua própria condição de vida. Quando você abre oportunidade para que outras histórias, outras perspectivas estejam presentes, você também abre espaço para relativizar
posições absolutas e construções de mundo absolutas. E isso é um ganho importantíssimo, porque essa é a base para um debate democrático na política de respeito a posições diversas, em que você não demoniza, não faz uma caricatura da posição do outro. Essas coisas não se ensinam de uma hora para outra, essas coisas se aprendem com a experiência da diversidade. Então, o ProUni, ao permitir que essa convivência vá crescendo, ela vai permitindo uma coisa fundamental a longo prazo para o debate político do Brasil como um todo, que é a experiência da diversidade. É perceber que nós somos um país plural, nós temos perspectivas diversas, com grandes injustiças, com grandes potencialidades, mas que é possível um debate importante sobre isso. Esse é um ganho grande. E outro ganho, eu acho, é forçar um repensar mais maduro qual é a relação que se deseja entre o espaço público nas universidades e o espaço privado. A função social das universidades privadas, a função social da universidade pública, como esse diálogo se dá. E então eu acho que são muitos, como o professor já pontuou, os ganhos do ProUni. Acho que todos os programas devem sempre ser monitorados, como o MEC vem fazendo, para haver possibilidade de aperfeiçoamento, mas acho que os ganhos são evidentes e é algo que tem tido, me parece, a longo prazo, nós vamos colher ainda frutos que não sabemos agora. E tem um aspecto que eu acho que precisa ser ressaltado para o nosso telespectador compreender, que sempre houve no país concessão de bolsas, mas o ProUni propõe a concessão de bolsas em novos termos, né? Eu gostaria que vocês abordassem um pouco essa diferença. Era isso que quando eu falei de regulamentar as contrapartidas, acho que a gente pode trocar em miúdos dizendo isso. Primeiro, as bolsas só tem 2 tipos de bolsas, ou é bolsa integral ou é bolsa de 50%. Então fica muito difícil escamotear ou fazer de conta que está dando uma bolsa, um desconto. Não, a bolsa ou é de 100% ou é de 50%. E há uma procura muito mais acentuada pelas bolsas integrais do que pelas bolsas de 50%. Segunda coisa é que as bolsas são em número certo. Então, o MEC agora está fazendo duas coisas. Ele está fazendo esse monitoramento das bolsas em 2 direções. Em primeiro, ele está reformulando o programa de financiamento estudantil, o FIES, de tal maneira que o FIES possa ser complementar para o aluno de meia bolsa. Porque para esse aluno poder... Por que ele tem meia bolsa? Porque ele tem uma renda superior àquela que lhe daria direito à bolsa integral. Mas, mesmo assim, aquela metade da mensalidade que ele paga, às vezes, pode pesar no seu orçamento. Se ele conseguir o financiamento, ele cursa a faculdade o tempo inteiro e só vai começar a pagar depois. E há indicadores sociais no Brasil que mostram que a empregabilidade de quem se forma na educação superior é imensa. O aluno sai de uma faculdade, de uma universidade, e muito rapidamente ele consegue um emprego que lhe remunera melhor. Então, essa seria uma possibilidade. A outra direção que o MEC vem trabalhando é de monitorar o desempenho do ProUni aí na perspectiva dos alunos e na perspectiva das instituições, especialmente para saber se as instituições estão oferecendo o número de bolsas a que elas se comprometeram conforme a lei. Então, ele faz, como o sistema do ProUni é um sistema todo informatizado, ele tem condição de acompanhar, fazer a conta, porque há uma relação entre alunos pagantes e não pagantes, e saber se as instituições estão oferecendo o número de bolsas que deveriam fazer. Então, a partir desse semestre, as instituições começaram a ser chamadas, aquelas que não estavam oferecendo o número de bolsas devido, para complementar a oferta de bolsas, inclusive com uma penalização que a lei prevê, que é de 5% a mais. Com isso, a gente tem a garantia de um número grande de bolsas. Para você ter uma ideia, há quase 500 mil de alunos que já passaram pelo ProUni. Então, isso representa cerca de 10% da população universitária no Brasil hoje, que é de 4.800.000 alunos, segundo o censo de 2007. Em 2009, certamente, esse número vai se ampliar. Mas para se ter uma ideia do alcance do ProUni. E uma coisa complementar, eu acho que é muito importante, é que ao criar a bolsa se torna percebida mais como um direito do que como uma benesse. E isso muda a posição do sujeito em relação à bolsa. Porque você pode ter bolsas individuais, mas, em geral, quem trabalha também em instituições, ou já trabalhou em instituições particulares, sabe que essa é uma negociação difícil. Pensando em termos nacionais, você entender que você tem direito a uma bolsa é muito diferente de você receber a bolsa como uma benesse. Isso muda a sua condição de sujeito e sua forma de entender a sua inserção na universidade. Você começa a criar o que nós desejamos, um aluno participativo, reivindicativo, né, e crítico.
Então, eu acho que essa é uma diferença muito importante. Se nós temos bolsas, essas bolsas têm que ser concedidas, reduz-se um pouquinho esse caráter de benesse ou de graça que muitas vezes a instituição quer dar a isso, e se reforça a noção de que a educação é um direito. E um outro detalhe que eu acho que também é importante é que, no sistema do ProUni, quem recebe a bolsa não é definido pela instituição que concede a bolsa, mas sim pelo próprio MEC, com base no merecimento do estudante, não é isso? Essa pergunta é interessante até porque nos dá a oportunidade de falar um pouco sobre o novo Enem, que foi muito baseado no que já funciona para o ProUni. O ProUni funciona da seguinte maneira: todo candidato ao ProUni tem que fazer o Enem. Tem que ter, segundo a contagem antiga, uma pontuação mínima de 45. Com essa pontuação, ele se candidata, tem um simulador, e ele se candidata a uma vaga. Ele pode fazer até 5 opções, da primeira à quinta. E conforme a nota, ele vai se situando em conjunto com os outros. Então, ele é por nota. Se ele tiver uma nota boa, ele vai conseguir perseguir uma bolsa de um curso disputado. Se a nota dele não for tão boa, os outros vão entrando na frente e ele refaz a sua escolha. Talvez ele não consiga o primeiro curso dele, mas ele refaz e ele alguma chance ele vai ter. Ele acaba aproveitando alguma bolsa. Professor Garcês, a próxima pergunta é sobre as exigências mínimas do novo marco regulatório do MEC, mas o senhor responde depois do intervalo. Nós voltamos daqui a pouco para continuar a debater com nossos convidados sobre educação superior e políticas públicas. Até já. Estamos de volta com o programa Direito e Políticas Públicas, que debate hoje o tema da educação superior com a professora Maria Paula Dallari Butti, secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, e o professor José Garcês Guirardi, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor Garcês, antes do intervalo eu mencionei a questão do novo marco regulatório do MEC. Então, nesse momento, nesta etapa, o MEC está reorganizando as exigências de qualificação do ensino superior. O que o senhor entende como desejável a partir do momento que essa etapa for finalizada? Eu peço licença para falar a partir do meu ponto de vista, a minha experiência, que é dos cursos de Direito, né? Acho que a supervisão, como a gente já mencionou em outros momentos, tem tido um efeito muito benéfico, não só pela regulação que ela permite fazer, mas pela reflexão que ela oferece, a oportunidade de reflexão que ela oferece para melhorar a educação. Esse objetivo é melhorar a educação. Quais são os parâmetros, eu acho, que a gente vai ter que atender, superado uma fase de nivelamento ou de aquisição de um mínimo nas universidades? Primeiro é uma qualificação cada vez maior do corpo docente. Nós precisamos ter um corpo docente que entende a atuação na docência universitária como algo, uma atividade em si. Se fala de profissionalização dos docentes na área de direito, mas, de qualquer maneira, nós precisamos ter um docente que esteja comprometido com a reflexão docente. As condições de ensino também, a gente precisa, as condições estruturais precisam estar muito bem garantidas. Uma outra situação que eu acho muito importante é que a gente abra espaço para pesquisa de qualidade, uma pesquisa que seja ampla também. Nesse momento, me parece que a pesquisa universitária ainda está muito restrita. Nós temos espaço para reflexões diferentes, vindos de lugares diferentes, e a universidade tem que ser capaz de capacitar esse tipo de reflexão. E me parece um terceiro ponto que eu acho importante, é que nós consigamos ter modelos diferentes de construir a universidade dentro de um parâmetro de qualidade geral, né? Acho muito importante que nós tenhamos, nas formas de construir o espaço universitário, um reflexo das diversas formas de pensar o país, as diversas formas de construir visões sobre o país. Essa pluralidade de olhares com base numa proposta séria comum, em requisitos comuns, eu acho que é um objetivo de longo prazo muito importante. Eu espero que daqui a algum tempo a gente possa ter superado, o caminho está sendo trilhado para isso, ter superado uma luta
por condições mínimas de ensino, ou seja, para começar a ter os ensinos que nós queremos, o ensino que é uma escolha, que é uma construção. Para isso, penso isso, docência, condição de ensino, pesquisa e uma opção política de cada espaço universitário. Professora Maria Paula, evidentemente que se exige do Ministério da Educação uma grande dose de energia, de recursos humanos para enfrentar justamente essa fase de requalificação do ensino superior. Sem dúvida que isso consome uma grande quantidade de energia, mas é possível pensar que no momento, na sequência desse momento, o Ministério poderia também sinalizar com formas de estímulo para aquelas instituições que se destacassem ou, de uma certa forma, reconhecer o mérito ou premiar as instituições que busquem atingir os altos padrões de qualidade? De uma certa maneira, isso já vem sendo feito. A reconstrução do marco regulatório ele passou por uma simplificação das regras para tornar menos artificial o processo de regulação e mais direto. Só para exemplificar, no passado, as instituições tinham que apresentar, quando queriam abrir um curso, tinham que apresentar um projeto pedagógico de curso. E se sabe, é famoso isso, que com muita frequência isso era encomendado a especialistas fora. Então a instituição trazia lá um projeto muito bonito, mas que ela tinha encomendado de um consultor, nem ela conhecia direito e nem os professores que iam implantar esse projeto conheciam. Isso acabou produzindo uma deformação nos cursos. Então, uma das reformulações que foi feita com as novas regras foi simplificar. Esse processo hoje é todo eletrônico, não tem papel, ele é muito sucinto e ele se prende ao essencial, que é uma informação sobre os docentes, quem são os docentes, como é que se estrutura o projeto pedagógico e qual é a condição da infraestrutura do curso. Isso vai permitir que, já a médio prazo, a gente deixe os artificialismos de lado e cada instituição possa se debruçar, possa pensar sobre o seu projeto. Isso é que vai possibilitar essa pluralidade a que o professor Garcês se refere. Então, um curso tem o seu coordenador, reúne o chamado núcleo docente estruturante e eles vão pensar sobre aquele curso, quem é a pessoa que eles desejam formar, que não é igual para todos os cursos. Eu posso ter 10 cursos de direito e eles terem construções diferentes, caminhos diferentes para formar o seu egresso. Eu acho que isso vai dar uma riqueza maior, uma verdade maior para os cursos. E a médio prazo, a evolução que eu imagino, a semelhança daquilo que já foi feito no âmbito da pós-graduação no Brasil, com a avaliação feita pela CAPES, é que a regulação vai ser feita de uma maneira mais simples. E hoje, com as regras vigentes, já há uma separação, uma diferenciação do joio e do trigo. De maneira que, quando a instituição tem um conceito preliminar de curso, quando o curso obtém um CPC, um conceito preliminar de curso satisfatório, ele já fica dispensado da visita in loco. O que quer dizer que o processo regulatório fica mais rápido, mais simples, e é uma espécie de salvo-conduto que o MEC está dando, porque aquela instituição demonstrou que ela tem maturidade para cuidar do seu próprio curso. Ao contrário, quando um curso tem um conceito preliminar, 1 ou 2, que são as notas insatisfatórias, o MEC imediatamente pede à instituição que justifique, que aponte as razões pelas quais ela acha que o curso se deu mal. E, imediatamente, ele cobra melhorias. Isso eu acho que é um processo mais inteligente, mais simples, que os alunos entendem, os professores entendem e que eu acredito que a médio prazo vai resultar na qualificação que todos nós estamos perseguindo. Bem, e professora, quais são, então, as novas metas que nós poderíamos dizer que são buscadas pelo Ministério da Educação para o futuro? Olha, há algumas metas que constam até do Plano Nacional de Educação que foram atendidas de maneira satisfatória, mas acho que nós podemos evoluir ainda mais. Primeiro, completar esse trabalho de democratização do acesso. Ainda precisamos pôr mais jovens na universidade, especialmente os jovens de renda menor, os egressos da educação média pública, e interiorizar. É um trabalho que o MEC já vem fazendo. As universidades federais passaram por um forte processo de interiorização, né? Hoje há campi de universidades federais em lugares que não tinham, e isso pode ser acentuado ainda mais. Isso é uma primeira meta. A segunda meta, que se conecta com essa, é essa meta de dispersão regional da educação superior.
Isso também estava no Plano Nacional de Educação. Há um esforço, mas acho que esse esforço precisa ser acentuado no sentido de levar para regiões distantes do país que ainda não tem nenhum curso. Para se dar um exemplo, no estado do Amapá ainda não há nenhum curso de medicina. A Universidade Federal está postulando, formulando seu projeto, mas ainda é preciso levar cursos para essas regiões mais distantes. Então, é possível combinar o instrumento do financiamento, o FIES, o financiamento estudantil, pode ser usado de maneira mais efetiva para levar a educação para esses lugares. Um terceiro ponto que eu acho importante destacar é ter um compromisso mais forte, um resultado mais forte na formação de professores para a educação básica, que afinal é feita na educação superior. Isso pode melhorar muito e tem sido feito, o MEC tem feito um grande esforço em colaboração com os estados, lançou há pouco tempo o Plano Nacional de Formação de Professores, que é uma parceria em cada estado com as universidades federais no estado, estaduais, Secretaria Estadual de Educação, órgãos municipais, porque a melhoria da formação dos professores para a educação básica, que é fundamental se nós queremos qualificar a educação básica, ela tem que ser um esforço coletivo. Então, para se ter um exemplo, o MEC agora mudou a maneira de avaliar esses cursos de pedagogia, vai ser mais rigoroso e para que os cursos de pedagogia de fato se comprometam não apenas com a formação do gestor em educação, mas com o professor, aquele que vai estar na sala de aula. No processo de supervisão de pedagogia, de 60 cursos, 17 já estão em processo de extinção ou fechamento. A maior parte deles a pedido da própria instituição, que se deu conta de que o curso não tinha mínimas condições de prosperar. Então, esse trabalho precisa ser enfrentado de várias perspectivas. O MEC, nesse momento, está pensando nisso e está pensando em como consolidar esse trabalho para que esse compromisso seja permanente, para que ele é um compromisso de mais de uma geração, para que a gente não perca nenhum tempo em fazer as etapas, cumprir todas as etapas necessárias para levar esse resultado. Bem, nosso programa está chegando ao seu final, mas antes disso eu gostaria de pedir aos nossos convidados que se dirigissem em particular aos nossos telespectadores que estão em vias de ingressar na universidade, que tipo de sugestões, de fontes de informação, ou que tipo de conselhos vocês dariam a esse estudante que está querendo ingressar numa universidade de boa qualidade? Professora? Bom, o MEC tem feito essa discussão quando propôs a discussão do novo Enem, que sinaliza para um aluno que sai do ensino médio com maior capacidade de compreensão da realidade, maior capacidade de expressão, um aluno menos assolado por conteúdos e mais capaz de usar a sua própria curiosidade, ser capaz de formular perguntas. Então, eu diria isso, o aluno não deve ser um simples buscador de conteúdos, mas aquele aluno que tem curiosidade, que gosta de aprender, que gosta de estudar, que ele se aplique cada vez mais nesse seu gosto, que ele desenvolva a sua inteligência e que ele persiga a sua meta. A educação superior está ao alcance daquele aluno que tem desejo por isso. Há uma série de possibilidades, uma série de portas de entrada, e que ele não desista, que ele persiga o seu sonho e que ele chegará lá. E como ele faz para saber qual universidade ele deve buscar, onde ele vai encontrar informações sobre isso? Isso seria bom se a gente tivesse uma resposta fácil para isso, né? Mas quando a gente está no limiar da universidade, tudo está em dúvida. A gente está em dúvida sobre quem a gente vai ser, sobre o que a gente deseja. Acho que há fontes importantes de informação, de orientação, mas, sobretudo, eu gostaria de retomar um pouco o que a professora falou. O que a gente sabe é que não importa o ramo que ele vai seguir, porque é importante pensar com clareza. Às vezes a gente opta no início por uma universidade, depois percebe que não é o caminho, retoma, e isso é natural na vida. Mas é importante ter essa visão ampla de que a gente vai para a universidade para pensar problemas grandes do país. E, nesse sentido, gostaria de enfatizar o que a professora falou, mas que esses jovens que vão entrar na universidade, que é um sonho pessoal, mas também lembre que esse sonho não é só um projeto pessoal, não é um projeto individual.
né? Entrar na universidade faz parte de uma história coletiva e que implica pensar grande. Os jovens, em geral, têm essa característica. Eles pensam grande, são generosos na sua visão, e acho que esse é o melhor jeito de se preparar para a universidade. É manter esse sonho que a professora falou, manter esse olhar generoso, querer realmente mudar o mundo. Isso não é uma coisa de juventude, é uma coisa de ser humano, a gente querer mudar o mundo, e a universidade capacita, e com isso responsabiliza. As dúvidas que a gente tem para escolher o caminho da universidade são dúvidas boas. Significa que nós temos capacidades diferentes, que nós temos desejos e possibilidades diferentes. A convivência dessas capacidades, dessas possibilidades, deve amadurecer no espaço universitário. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos. E é por isso que a universidade precisa ser um espaço que respeite essa riqueza humana que nós temos no nosso país. Muito bem, eu gostaria de agradecer a presença da professora Maria Paula Dallari Butti, secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, professor José Garcês Guirardi, que é da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, por terem aceitado o nosso convite para debater aqui educação superior e políticas públicas. Espero que esse programa tenha trazido um pouco mais de esclarecimento sobre o assunto, e se você, telespectador, quiser fazer alguma pergunta ou tem alguma contribuição a dar sobre o assunto, pode acessar o blog aguilar com2ls.blog.terra.com.br. Obrigado aos professores, obrigado a você, telespectador. Até o próximo programa.